No último vídeo eu falei sobre as reações que nós temos quando estamos ansiosos e falei sobre elaborar estratégias de enfrentamento. Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Uma das estratégias mais usadas por pessoas que costumam sentir medo e ansiedade é fugir e esquivar-se. Essa é uma estratégia que a curto prazo parece ser bastante vantajosa, uma vez que faz com que você não tenha contato com aquilo que lhe provoca ansiedade, que lhe provoca medo ou reduz o seu contato com essas situações. Acontece que a longo prazo essa é uma estratégia terrível, porque ela faz com que você permaneça despreparado para lidar com essas situações que são difíceis para você. Quanto mais você evita falar em público, por exemplo, e esse era o meu problema, eu era uma pessoa muito tímida, então eu me sentia muito nervosa quando eu tinha que falar em público. As pessoas que me conhecem não acreditam nisso, mas eu tremia, eu suava. E quanto mais eu evitasse falar em público, mais difícil ia ser para mim superar essa dificuldade. Então o que eu fiz, e que é a estratégia que mais funciona, é permitir-se enfrentar, experimentar as situações que geram ansiedade. Eu passei então a dar palestras, a aceitar todo tipo de convite para estar em público fazendo alguma atividade. E até uns 2 anos atrás, eu ainda sentia um calor muito grande atrás da orelha quando eu precisava falar em público. Apesar de estar totalmente à vontade, sob controle, mas eu ainda tinha aquele resquício de insegurança e ansiedade que eu me habituei a sentir ao longo de toda a minha vida. Mas hoje, por exemplo, eu consigo falar em público para públicos gigantescos, já estive falando para mais de 3.000 pessoas sem me sentir ansiosa, sem me sentir desconfortável, muito à vontade, muito tranquila, porque eu enfrentei por diversas vezes situações assim, em que eu era obrigada a conviver com aquilo que eu temia. Evitar a situação que gera ansiedade ou fugir dela, como eu disse, vai deixar você cada vez menos preparado para lidar com situações difíceis. E o problema é que nem sempre as situações estão sob o nosso controle a ponto de podermos fugir ou nos esquivar delas. Muitas vezes nós seremos pegos de surpresa em situações que são desconfortáveis e de repente nos veremos despreparados se não tivermos aprendido a trabalhar recursos de enfrentamento adequados. Mas é claro que você não vai enfrentar uma situação que gera ansiedade a você de qualquer forma. Você precisa se preparar para isso, você precisa conhecer ferramentas de enfrentamento, você precisa ter estratégias que vão lhe ajudar a fazer esse enfrentamento sem entrar em pânico, sem se apavorar, conseguindo manter-se sob controle e que ainda que você tenha algum desconforto e algum incômodo, você se sinta ao final da experiência que você manteve o controle da situação. Para isso, nós preparamos videoaulas e um e-book para lhe ajudar a desenvolver essas estratégias, essas ferramentas no seu dia a dia. Nós preparamos um método chamado Bem-Estar. Quando eu digo nós, eu me refiro a mim e ao meu esposo, que é coach de inteligência emocional. E com essas ferramentas que nós dispomos através das videoaulas e também do e-book Eduque Sua Mente para Controlar as Suas Emoções, você aprenderá a manejar melhor as situações que geram ansiedade e manter o controle sobre estas situações. É claro que essas ferramentas e esse material que nós elaboramos não substitui o acompanhamento profissional. Se você, por exemplo, tem algum transtorno de ansiedade, isso não vai substituir o acompanhamento com o seu psicólogo, mas vai ser uma ferramenta de suporte para você e para ele no trabalho que vocês estão realizando juntos para superar a ansiedade. Para concluir essa série, então, a minha dica é: busque conhecer melhor como a ansiedade ocorre com você, busque conhecer melhor que situações são essas em que você se sente ansioso, de que forma a ansiedade se manifesta na sua vida e procure estratégias adequadas para enfrentar a ansiedade sem fugir e sem se esquivar. Quanto mais você se expor a situações que geram ansiedade, tendo em mãos ferramentas para manter-se no controle dessas situações, mais seguro você se sentirá e menos ansiedade será capaz de incomodar você. Um abraço e até a próxima série.